trabalhador brasileiro. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Bruno Verney na área para dar seguimento às nossas aulas de história. E a aula de hoje é fundamental. A aula de hoje é extremamente importante. Mas por quê, professor? Porque a nossa história é a história da nossa gente, é a história do nosso país, desse Brasilzão enorme. Então, vamos para a aula. Então, se quisermos dar uma data específica para o início da história do Brasil, essa data é 22 de abril de 1500. Mas por que, professor? Foi nesse dia exato que os portugueses, com suas naus e caravelas, aportaram no litoral brasileiro. Ao chegarem aqui, eles entraram em contato com outros povos que já habitavam o território, ao qual eles denominaram de indígenas. Essa primeira relação entre portugueses e indígenas, embora com estranhamento e com choque cultural em virtude de diferentes hábitos e costumes, ela se dá de uma maneira amigável. Por que eu digo esse primeiro momento? Porque a partir de 1530, quando os portugueses fundam núcleos de povoamento no Brasil, essa relação deixa de ser amigável e se torna conflituosa. A título de exemplo, as guerras de extermínio. Mas isso é assunto para a próxima aula, quando vamos trabalhar com o tema período colonial. O tema da aula de hoje é período pré-colonial. Mas por que do termo pré-colonial? Porque o termo pré é o que vem antes e colônias quer dizer povoamento. Se não existia gente aqui, não existia povoamento. Se não existia povoamento, não houve uma colonização. Entendeu? Mas isso não quer dizer que o Brasil foi deixado a Deus dará. Muito pelo contrário. Durante esse período, a coroa portuguesa enviou diversas expedições com diversas características diferentes. A título de exemplo, as expedições de reconhecimento, as expedições de exploração e as expedições de proteção. As expedições de reconhecimento visavam percorrer o território buscando outros produtos que pudessem levar lucro para a coroa portuguesa. As expedições de proteção percorria todo o litoral brasileiro no intuito de evitar que outras nações se instalassem no território recém-adquirido. E a de exploração visava principalmente o principal produto rentável do período, o pau-brasil. A exploração do pau-brasil, o extrativismo do pau-brasil. Entenderam? Os portugueses chegam aqui 22 de abril de 1500 e permanecem por 8 dias no território e se deslocam para a cidade de Calicut, na Índia. Mas por que, professor? É lá que estão os produtos que realmente eles queriam, é lá que estava o principal objetivo da viagem que se inicia, é lá que está a movimentação, é lá que está rolando o dinheiro. Entenderam? Então, mas antes de deixar o Brasil, eles enviam uma carta para o rei de Portugal, destacando as principais características da terra recém-descoberta, ao qual eles dão destaque à população local, os indígenas, que segundo a visão deles não possuíam lei, não possuíam fé e não possuíam uma forma de governo, um rei. Destacam principalmente as belezas naturais da fauna e da flora brasileira, ao qual eles falam que não foi encontrado nem ouro nem prata, que era a principal moeda do período. Hoje você compra qualquer coisa em uma loja com dinheiro. Naquele período, ouro e prata valia muito, era a moeda do período. Entenderam? Destacam também que a fauna e a flora, a riqueza da fauna e da flora do território e a população que já habitava o território, ao qual para eles não existiam lei, não existiam fé e não existiam uma figura política predominante, o rei. O principal produto comercial do período aqui no Brasil foi o pau-brasil. Mas por que desse nome? Porque do interior da madeira retirava-se um pigmento avermelhado que era utilizado para tingir tecido em Portugal. Esse interior avermelhado parecia uma brasa, por isso o termo pau-brasil, entenderam?
E essa relação econômica se dava através de parceiros comerciais, através de uma troca, ou seja, o escambo. Ou seja, os indígenas adentravam a mata. Claro que os portugueses não iam adentrar a mata porque eles não conheciam o território e não conheciam as especificidades do território. Então, os indígenas adentravam a mata, cortavam, toravam-na e levavam para as feitorias, pequenos armazéns de pau-brasil. E, em troca disso, recebiam quinquilharias. O que eu quero dizer com quinquilharias? Eram espelho, pedaços de tecido, faca e outros objetos. A partir daí, os comerciantes portugueses vinham ao litoral com suas naus e caravelas, embarcavam a madeira e levavam para Portugal. A partir de 1530, as relações comerciais entre Portugal e Oriente começam a declinar. E esse declínio se dá em virtude de outras concorrências, outras bandeiras, outras nações que começam a frequentar a mesma rota e adquirir os mesmos produtos. Além disso, outras nações, principalmente os franceses, começam a adentrar o litoral brasileiro. E aí a coroa portuguesa decide efetivamente colonizar a terra. O que quer dizer colonizar? Eu falei lá atrás, quer dizer povoar a terra. E isso se dá através da primeira expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza em 1532. Mas isso é para a próxima aula. Vamos uma revisão da aula de hoje? Vamos!